Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia aqui com vocês. E chegou a hora da gente falar então sobre a meiose. Então a gente já viu na aula passada a mitose e agora a gente fala sobre a meiose. A meiose que é uma divisão um pouco diferente. Lembra a mitose? Nós tínhamos uma célula se dividindo ao meio, formando duas células filhas, onde a gente não alterava a quantidade de cromossomos. A meiose ela vai reduzir a quantidade de cromossomos pela metade. Galera, lembra disso, essa é uma das principais diferenças e as questões vão cobrar. Então, meiose, ó, vem de meio, o número de cromossomos é reduzido ao meio. Se uma célula tem 200 cromossomos e sofre meiose, as células filhas terão 100. No caso da espécie humana, as nossas células diploides, células somáticas com um número completo de cromossomos, têm 46 cromossomos. Quando elas sofrem meiose, elas ficam com 23. Então, galera, fica ligado nisso, essa é a primeira diferença. Mas é óbvio, a gente tem bastante coisa para falar e para mostrar aqui sobre a meiose para vocês. Então, eu quero começar aqui com vocês, relembrando isso, obviamente, vamos escrever, a meiose diminui pela metade o número de cromossomos que a célula-mãe tinha. A célula-mãe é aquela que inicia a divisão, né? E ela daí ela vai ser chamada de divisão reducional. Lembra que a mitose era uma divisão equacional. A gente não diminuía o número de cromossomos, simplesmente dividia aquela quantidade de DNA, equacionava aquela quantidade de cromátides de DNA para as células filhas. Já na meiose, não. A meiose, a gente vai ver que ela possui duas etapas, mas a primeira etapa dela, chamada meiose 1, é uma divisão reducional. E vai ser simbolizado por esse R e essa exclamação. Lembra que a divisão equacional é um exão e uma exclamação. Então dá uma olhadinha aqui ó, no esquema básico geral da meiose, para a gente começar. Vamos lá. Tem uma célula 2N, que é uma célula 2N diploide. Galera, presta atenção numa coisa. A meiose só vai acontecer numa célula 2N. Por quê? Concordam que a meiose diminui o número de cromossomos pela metade? Então, se uma célula é 2N, as células filhas serão N, terão metade dos cromossomos, tudo certo ali. Se uma célula N sofresse meiose, as células filhas seriam N sobre 2, e isso não existe. Isso significa a destruição de cromossomos da espécie, não rola. Então, vamos dar o exemplo dos animais, vamos dar o exemplo da nossa espécie. Nós temos uma célula com 46 cromossomos, aí se ela sofrer meiose, ela vai formar células com 23. Onde é que ocorre isso? Formação de gametas. Então, nós temos para a formação dos espermatozoides uma meiose, para formar o quê? Espermatozoide com 23 cromossomos, formamos gametas femininos, ovócitos, lá o óvulo, como preferir, também com 23, porque na hora que juntos os dois, forma um zigoto com 46 cromossomos. Não tem como a gente pegar uma célula com 23, um espermatozoide, digamos, e fazer ele sofrer meiose de novo. Isso não existe. Não existe, beleza? Então, só apenas células diploides, células 2N, vão sofrer o processo de meiose. E repara que na meiose 1, que é essa primeira etapa da divisão que eu falei, já temos a separação dos cromossomos, a gente vai ver cada etapa certinho, e a gente forma células já com metade, ó, duas células filhas já com N. E aí a meiose 2 nada mais é do que uma divisão equacional, muito semelhante ao que a gente viu com a mitose na aula passada. Mas vamos dar uma olhada agora no geralzão, vamos passar por todas as etapas da meiose, tanto a primeira divisão, que é chamada meiose 1, quanto a segunda, que é chamada meiose 2. Lembra da intérfase? G1, S, G2, duplicação das cromátides, lembra o cromossomo era um simples, de repente duplica a cromática. Isso vai ter que acontecer aqui para a meiose também. Eu não vou detalhar mais o que acontece na fase G1, S, G2, porque isso foi assunto da aula passada. Mas antes de entrar em divisão, seja mitose ou seja meiose, vai rolar uma intérfase ali. Etapas da meiose, tá? Então tem a intérfase, olha só, olha essa imagem aqui que ela vai mostrar isso. 2 cromossomos, tá? Mostrando só uma simplificação aqui bem tosca, mas ó, cada cromossomo com uma cromátide só, tá vendo? Essa linhazinha meio vermelhinha aqui, ó, uma cromátide. Durante a intérfase, na fase S e tal, tem a duplicação. Então aqui a gente tem, continuamos com 2 cromossomos, mas agora cada cromossomo está com 2 cromátides. Repara o que vai acontecer na primeira divisão, a primeira meiose, meiose 1 aqui, ó, a primeira etapa, né? A divisão é uma só, é a meiose, só que ela tem 2 etapas. Eu separei esses cromossomos, tá vendo aqui? Eu joguei um cromossomo para uma célula, outro cromossomo para outra. Portanto, aqui ao final dessa primeira etapa, eu já tenho a formação de 2 células com metade do número de cromossomos da célula-mãe. O que eu faço na segunda etapa da meiose? Simplesmente faço a separação das cromátides. Tá vendo? Esse cromossomo está com 2 cromátides, eu pego uma delas, jogo para uma célula, pego a outra e jogo para outra. Lembra que isso é uma cópia?
Essas cromátides são cópias umas das outras lá na fase DS da interface. Então essa célula é igual a essa, tá? Então porque elas têm cópias e assim eu formo 4 células filhas. Então logo de cara você já bate o olho no esquema geral de meiose, dá para perceber duas diferenças em relação à mitose. Primeiro, o número de células formadas. Lembra que a mitose de uma célula formava 2. Aqui na meiose, uma célula vai formar 4. E a segunda é o número de cromossomos, que está reduzido pela metade. As etapas, galera, elas vão ser chamadas da mesma forma que a gente viu lá na mitose. Lembra? Ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Só que como a meiose ela tem duas etapas, a gente divide isso em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é reducional, diminui o número de cromossomos pela metade. A meiose 2, equacional, tá? Vai só distribuir as cromátides. Então a gente chama prófase 1 da meiose, prófase 2 da meiose, a metáfase 1, metáfase 2, ou simplesmente eu posso falar assim, ó, prófase da meiose 1, metáfase da meiose 1, prófase da meiose 2, tanto faz, as questões podem usar os dois termos. Só que ela vai ter que dizer se aquilo é meiose 1 ou 2, porque elas vão ser um pouco diferentes. Vamos começar então? Começamos pela nossa meiose 1 e vamos para as 4 etapas. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Vale aquela mesma frase, prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Bora lá então. Galera, essa prófase 1, lembra tudo aquilo que aconteceu na mitose, vai acontecer aqui também. Lembra lá da prófase? Tá lembrado? Cromossomo vai começar a condensar, a carioteca vai desaparecer, o nucleolo também vai desaparecer, o centríolo vai duplicar e vai migrar para os polos. Exatamente a mesma coisa que a mitose. Só que a gente tem que então focar na diferença. Porque aquela coisa que é igual, você já viu na aula passada, é só repetir agora. Vamos focar um pouco nas diferenças. A prófase 1, ela é uma fase bastante longa e ela é subdividida ali em 5 fases, tá, diferentes. Cara, isso não é a coisa mais importante do mundo. Eu vou mostrar as 5 subfases mais por desencargo de consciência, mas o mais importante é entender o que acontece durante a prófase 1. Não exatamente em cada subfase, isso é uma coisa muito específica que normalmente as questões nem vão cobrar de ti. Bora lá então. Seguinte, olha só as 5 subfases. Só nome lindo, maravilhoso. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Meu Deus, que desespero. Galera, como eu falei para você, as subfases não são o que de mais relevante a gente tem aqui na meiose. O que de mais relevante a gente vai ter é sim entender uma coisa que acontece ou que pode acontecer durante essa prófase 1. É o tal do crossing over. Galera, grava esse nome. Presta atenção aqui, ó, nesse nome, crossing over. Já vamos ver a imagem, o que que é e tal. O crossing over, ele vai ser a troca de pedaços, de fragmentos das suas cromátides entre os cromossomos homólogos. Já expliquei que é um cromossomo homólogo, já falo tudo isso para vocês. Só que fica ligado já que esse crossing over ele é fundamental. Nós vamos falar muito dele na genética, tá? Mas ele é fundamental para aumentar a variabilidade genética. Então vamos lá, vamos dar uma olhada numa imagem que mostra essas 5 subfases. O que é o mais importante? Saber o nome delas? Não. Saber aquilo que acontece durante uma prófase normal. Que é o primeiro. O centríolo eles vão separar e vão começar a migrar para os polos. Tá vendo aqui, ó, o centríolozinho. Nós temos uma coisa importante agora, eu queria te falar. Galera, a meiose 1, ela vai separar cromossomos. Quando a gente se forma, a gente é a união do espermatozoide com o óvulo. 23 cromossomos do espermatozoide e 23 do óvulo. Então, muito mais do que ter simplesmente 46 cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos. A gente tem um cromossomo número 1, que veio do pai, e o número 1 que veio da mãe. Eles formam um parzinho. O número 2 que veio do pai e o número 2 que veio da mãe. Eles são cromossomos chamados homólogos. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que formam um par. Lá na genética a gente volta a falar sobre eles, porque esses cromossomos homólogos têm os mesmos tipos de genes. Ah, se no cromossomo número 1 do meu pai tem gene para a cor do olho, no cromossomo número 1 que veio da minha mãe também tem gene para a cor do olho. Eles têm que ter os mesmos tipos de genes, por isso eles formam um par.
Na meiose 1, a gente vai ter a separação desses pares. A gente já vai ver na imagem na sequência. Então, para que a gente possa separar os pares, primeiro eles têm que se encontrar lá no meio da célula. Lá na prófase, eles já começam a se encontrar. É esse tal de emparelhamento dos homólogos. E aí vem uma coisa muito importante, que é aqui nesse paquítano. Às vezes, quando esses cromossomos homólogos eles se encontram, eles acabam encostando um pedaço. Eles encostam uns nos outros. Mas depois eles têm que se separar, porque cada um, afinal de contas, vai para um canto depois. Nessa de se separar, eles podem acabar trocando um pedaço. Então, o cromossomo que forma um par, eles trocam de pedaço. Isso é chamado de crossing over. Tá? Crossing over, que é o que a gente viu aqui, ó, ou é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Cara, isso é fundamental para a variabilidade genética. Eu posso pegar o gene que estava no cromossomo, jogar no outro, trocar, isso aumenta a variabilidade, é excelente. Isso vai acontecer onde? Na prófase 1, aqui na fase subfase paquítano. Essa prófase 1, isso não existe lá na mitose, tá? Na mitose não tem encontro de cromossomos homólogos de pares, porque eles não vão se separar. Eu não vou dividir cromossomos lá, diminuir o número de cromossomos. Então não tem crossing over na mitose, é apenas na meiose. Não é obrigatório, mas pode acontecer, e se acontecer é bom para variabilidade genética. Aí depois a gente vai ter esses cromossomos se separando, eles ficam um ponto onde eles encostaram ali, ó, é chamado quiasma. Não é o nome mais relevante do mundo. E aí eles vão terminar, vão se separar de fato, porque não era para eles estarem grudados. Isso tudo na prófase 1. Tem que saber o que acontece em cada etapa? Não. Lembra de uma prófase normal. Desaparece carioteca, desaparece nucleolo, cromossomo condensa, tá vendo aqui, ó? A gente não enxergava tão bem os cromossomos, aqui ele já está mais condensadinho. Centríolo vai migrando para o polo, tá vendo? Olha o centríolo aqui, ó. Ele vai se deslocando, 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 migrando para os polos. Olha aquelas fibras do fuso, aquelas fibras que ajudam na divisão celular, também vão se formar aqui. Metáfase, lembra da metáfase? Metáfase é aquela fase linda, maravilhosa. Os cromossomos eles estão no meio da célula. Só que olha aqui a diferença da metáfase 1 da meiose, ou a metáfase da meiose 1, para aquela que a gente viu lá na mitose. Lembra que na mitose você encontrava um cromossomo embaixo do outro, enfileiradinho assim, porque a gente só ia ter a separação das cromátides dele. Aqui na meiose, não. Repara que a gente encontra um cromossomo do lado do outro. Os cromossomos homólogos, que são aqueles que formam um parzinho, eles estão lado a lado. Então, cromossomos homólogos pareados na placa equatorial da célula, que é o meio da célula, e eles estão presos às fibras do fuso, ó, através da região do centrômero. Lembra o centrômero, que é essa cinturinha que o cromossomo tem? Tá aqui, ó. Através do centrômero, eles vão se prender a essas fibras lá nos centríolos e daqui a pouco eles vão se separar. Então, repara uma coisa, metáfase 1 da meiose, pareamento dos homólogos. Homólogos lá no meio, o máximo grau de condensação, eles estão mais visíveis, tudo isso é igual. Mas aqui eu tenho lado a lado, cromossomos lado a lado. Se eles estão lado a lado, o que você acha que vai acontecer na sequência? Próxima fase é anáfase, lembra? Prófase, metáfase, anáfase. Na anáfase eu não tenho separação, só que aqui na meiose 1 eu não vou separar cromátides, eu vou separar cromossomos. Cada cromossomo desse vai ser puxado para um lado. Olha só a imagem, ó, cromossomo sendo puxado para o lado. Então as fibras vão encurtar, encurtamento das fibras, os homólogos se separam. Então na anáfase 1, galera, ou anáfase da meiose 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. O que significa não ocorre divisão do centrômero? Centrômero é essa região aqui. Eu não vou arrebentar um cromossomo e puxar uma cromátide para cada lado. Ainda não. Por enquanto, o cromossomo fica inteirinho. Eu simplesmente puxo ele inteiro para um lado, enquanto o par dele está indo para o outro lado. Então, separação dos cromossomos homólogos que estão duplicados, ó, que estão com duas cromátides ali. Qual que é a última etapa? Telófase. Lembra? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Isso aqui é tão importante, cara, que ó, o que significa segregação independente dos homólogos? Tá vendo que aqui eu tenho um par de cromossomos, aqui eu tenho outro par. Digamos que esse aqui, tá, é um cromossomo que veio do pai e esse aqui veio da mãe. Esse é o par número 1. Esse veio do pai e esse aqui veio da mãe.
Quando eu puxar esses dois para um lado, vão os dois cromossomos que vieram do pai para um lado, os dois cromossomos que vieram da mãe do outro. Mas só que esse encontro aqui é totalmente aleatório. Esse cromossomo que veio da mãe, ele poderia estar desse lado aqui, ó, e o do pai do outro. Então, na hora de eu separar esses cromossomos, puxar um do par para cada lado, eu posso encontrar esse com esse e esse aqui, ou esse com esse e esse com esse. Beleza? O que eu não posso, em hipótese alguma, é puxar esses dois para o mesmo lado, esses dois para o outro. Afinal de contas, eu preciso ter um representante de cada par na célula, porque são cromossomos diferentes, tá vendo? Esse tem alguns tipos de genes, esse tem outros, e assim vai. A gente vai ver bem melhor isso lá na genética, tá? Então, para quem ficou um pouco confuso, eu não entendi o que é segregação independente de homólogos. Cara, a gente vai falar muito disso na genética. Mas segregar é separar. Separação independente significa isso. Significa que eu posso puxar esse para um lado e esse aqui para o mesmo lado, e esse. Esse encontro é independente. E óbvio que isso é bom porque promove também muita variabilidade genética. Porque eu posso ter vários encontros diferentes. Lembrando que aqui eu estou tratando uma célula de 4 cromossomos só, é uma simplificação. A nossa teria 46, então imagina todas essas combinações possíveis, o quanto de variabilidade isso não gera. A última fase é a telófase. Na telófase a gente vai ter, lembra, separação da célula, o cromossomo descondensa de novo, a carioteca volta, o nucleolo volta, tudo aquilo que a gente já tinha visto. Então olha só, a célula mãe, que é aquela célula inicial, ao final da primeira divisão, que é a telófase 1, ela vai formar duas células filhas. A célula vai se dividir em duas. Os cromossomos eles continuam com duas cromátides. Lembra que ele está inteirinho ainda. Ele vai formar nova carioteca, dois novos nucleolos e vai ter a citocinese. Lembra a citocinese aqui? Ó, divisão das células, divisão dos citoplasmas. Tranquilo, igual aconteceu na mitose. Só que tem um problema aqui. Não sei se você lembra, mas uma célula, quando está em interfase, os cromossomos eles não estão duplicados. Lembra? Cromossomo com duas cromátides assim? Isso é só na hora da divisão. Os cromossomos eles são, na verdade, uma cromátide só. Simples. Só concordo que esses cromossomos eles estão com duas. Não estão com duas? Olha só o que a gente tinha lá na náfila. Estão com duas. Puxei para cada lado, eles estão com duas ainda. É por isso que a meiose não pode terminar por aí. Aqui eu terminei a meiose 1, que é a primeira etapa da meiose. Só que a célula precisa passar por mais uma etapa, que é a meiose 2, para poder pegar essas cromátides, as duas do cromossomo, jogar uma cromátide para uma célula e jogar a outra cromátide para outra célula. Porque o cromossomo na interfase não pode estar com duas cromátides, porque é uma informação igual, é uma informação extra, duplicada, não faz sentido aquilo. Então vamos distribuir essa informação para as células filhas. Aí vem a meiose 2. Cada uma dessas células aqui, ó, quando elas se separar, então aqui separou, aqui tem uma célula, tá? E aqui vai ter outra célula. Beleza. Cada uma dessas células agora vai continuar o processo de divisão que a gente chama de meiose 2. A meiose 2, ela vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mesmo esquema. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Cara, e como é só uma separação de cromátides, a meiose 2 é uma divisão equacional, que é a mesma coisa que a mitose. Lembra a mitose, que só separava as cromátides? Aqui vai ser o mesmo esqueminha. Então, olha só. Estou representando cada uma daquelas células que acabaram de se formar ali na meiose 1, tá? O que vai acontecer aqui? Cromossomos vão condensar de novo, o centríolo vai duplicar e vai para os polos, a carioteca vai desaparecer. É uma prófase. Metáfase. Olha a imagem. Eu não tenho mais cromossomo lado a lado, porque o par dele já não existe mais. Cadê o par desse cromossomo aqui? Já era, já foi para outra célula. A célula já está com metade do número de cromossomos. Agora eles vão ficar enfileiradinho, um embaixo do outro, igual a gente via lá na mitose. Então os cromossomos duplos, não homólogos, eles não são mais homólogos, apresentam o máximo grau de condensação. Galera, eu estou falando da metáfase, lembra? Metáfase é o máximo grau de condensação, tudo alinhadinho, preso às fibras do fuso e tal. O que vai acontecer na sequência? Eu não tenho mais cromossomos para separar. Agora o que vai acontecer é que essa região aqui do centrômero ela vai se destacar e eu vou jogar uma cromátide
para cada lado. Uma cromátide vai para um lado, a outra cromátide vai ser puxada para o outro. Isso é anáfase. Anáfase 2, encurtamento das fibras, divisão dos centrômeros. Cada cromossomo duplo, porque tem duas cromátides, origina duas cromátides irmãs, cromossomos simples. Os cromossomos simples são puxados para os poros da célula, que é isso que vocês estão vendo aqui. Eu vou dividir o centrômero, esse cromossomo que estava duplo vai separar suas cromátides, e cada uma das cromátides vai ser puxada para um dos polos da célula. O que vai finalizar? Telófase. O que acontece na telófase? Citocinese, que é a separação das células filhas. Então eu vou ter ao final 4 células filhas. Essas células filhas vão ter metade do número de cromossomos, chamada haploide, e esses cromossomos estão simples. O que significa isso? Uma cromátide só. Carioteca volta, nucleolo volta, os cromossomos vão descondensar, todo aquele esqueminha que a gente vê em telófase. Olha só, quantas células eu tinha no início? Uma. Ao final da meiose 1, 2. Ao final da meiose 2, cada uma dessas duas viram 4. Então, 4 células. É isso que nós temos numa meiose. Vamos comparar um pouquinho aqui, ó. Mitose e meiose. Vem comigo. Começando aqui, uma célula com 2 cromossomos só. Estou dando um exemplo, é uma espécie qualquer que tenha 2 cromossomos. Na intérfase, cada cromossomo tem uma cromátide só. Eles estão simples. A célula vai ter que entrar em divisão? Opa, vou ter que duplicar as cromátides. Lembra? Fase S da intérfase. Agora sim, os cromossomos estão duplos, eles podem entrar em divisão. Se essa divisão for uma mitose, ó, isso aqui é uma mitose, beleza? O que vai acontecer numa mitose? Eu vou pegar só separando as cromátides. Pego essa cromátide, jogo para um lado, tá vendo? Pego a outra cromátide aqui, jogo para o outro. Mesma coisa faço com outro cromossomo. Pego uma cromátide, jogo para um lado, cromátide, jogo para o outro. Quantos cromossomos a gente tinha aqui? 2. 2 cromossomos. Quantos a gente tem aqui? 2. 2. Porque a mitose, isso aqui é uma mitose, tá, galera? Oh, nossa senhora, eu escrevendo com o mouse parece uma criança de 1 ano aprendendo a escrever. Ó, isso é uma mitose. A meiose já é diferente. Lembra que a meiose, nós temos a meiose 1, que vai acontecer aqui, e temos a meiose 2. O que vai acontecer na meiose 1? Separação dos cromossomos. Aqui eu tinha uma célula com 2 cromossomos, ela passa por meiose 1, só tem um cromossomo aqui na célula. A meiose 2 pega a cromátide e separa. Joga uma cromátide para um lado, cromátide para o outro, cromátide para o lado, cromátide para o outro. Eu tive separação dos cromossomos homólogos. Onde? Aqui, ó. Nessa divisão, que é meiose 1, que é uma divisão reducional. A meiose 2, assim como a mitose, é uma divisão equacional. Que é essa segunda fase aqui, ó. Só vai separar as cromátides e não os cromossomos. Essa é a diferença entre uma mitose e uma meiose. Para fechar aqui, galera, eu quero fazer um desafio para você aqui, ó. Temos 3 imagens. Deixa eu tirar a minha imagem daqui, botar aqui, ó. Temos 3 imagens na frente da sua tela. Eu queria que você batesse o olho nas 3 e a primeira coisa que me responde, é se essa imagem representa uma prófase, uma metáfase, uma anáfase ou uma telófase. Olha rapidinho aí. Vamos lá. Galera, concordam que essa etapa, essa imagem aqui, vamos começar por essa, é uma metáfase. O que nós tínhamos na metáfase? Os cromossomos lá na placa equatorial, uma imagem bem bonitinha lá no centro, presos às fibras do fuso, o centríolo já bem nos polos. Concordo que isso é uma metáfase? Isso é uma metáfase. Isso aqui também. Isso é uma metáfase. Cromossomos lá no meiozinho da célula, dá para enxergar bem esses cromossomos, presos aqui às fibras, centríolo bem nos polos, isso é uma metáfase. E essa aqui? Concordo que isso é uma anáfase. Vocês não estão vendo ali o cromossomo já sendo puxado. Olha, dá até para ver a expressão de desespero desses 2 cromossomos homólogos sendo separados. Socorro! Não me leva para lá!
Cara, dá pra ver, dá pra perceber o desespero deles. Isso aqui é uma anáfase. Anáfase. Meu Deus. Meu desafio até o final da quarentena é aprender a escrever com o mouse. Isso é uma anáfase. E os dois aqui são metáfase. Anáfase significa separação. Metáfase já está lá no meio, é a metade. Mas eu pergunto para você, isso aqui é uma anáfase de mitose ou de meiose? O que está acontecendo nessa anáfase? Quem está sendo separado? Os cromossomos homólogos estão sendo separados, o par está sendo separado. Cara, só separa cromossomo na meiose. Isso aqui ó, é uma anáfase 1 da meiose. É uma anáfase 1 da meiose. Essa imagem aqui, vocês viram e responderam para mim que isso aqui é uma Ai, ai, que coisa ridícula. Oh, foi. Isso é uma metáfase. É uma metáfase da mitose ou da meiose? Se for da meiose, é meiose 1 ou meiose 2? O que eu tenho aqui no meio? Eu não tenho os cromossomos homólogos pareados. Homólogos pareados a gente só vê na meiose 1. Isso é uma metáfase 1. Galera, essa seria uma fase anterior a essa aqui. Ó. Depois dessa fase, viria essa. Tá? Metáfase 1, anáfase 1. Já essa imagem aqui, se eu estou seguindo uma sequência, são 3 imagens de uma mesma divisão celular de uma célula, isso aqui seria uma metáfase 2. Ó, tá vendo que eu só tenho 2 cromossomos aqui? É sinal que a célula iniciou com 4 e agora está com 2. O que aconteceu? Já foi separado. Então isso aqui seria uma metáfase 2 da meiose. Claro que se ele te desse só essa imagem aqui, ó, só essa, esquece as outras, uma questão te deu aquela imagem ali e pergunta para ti, isso é uma prófase, metáfase, anáfase, telófase? Tu vai dizer, isso é uma metáfase. E aí você poderia falar que só uma metáfase de uma mitose, que é quando a gente encontra os cromossomos alinhadinhos ali. Então não teria como você afirmar se isso é uma metáfase de mitose ou uma metáfase da meiose 2, ou metáfase 2 da meiose, porque a gente também encontra o mesmo desenho ali. Se ele não te falar o número de cromossomos inicial, não tinha como saber. Mas é claro que isso vai acabar ficando um pouquinho mais claro para vocês quando vocês começarem a fazer as questões. Por falar em questões, eu deixei aqui algumas questões sugeridas, beleza? Então, tanto ali da parte do praticando aprendizado, desenvolvendo habilidade e de aprofundando o conhecimento. Lembrando que a partir de agora a gente vai ter um horário, um esquema todo diferenciado, então a gente vai ter continuar com os nossos plantões, às vezes em outro horário, vocês continuarão com as videoaulas e a gente vai agora, a partir de agora também, começar a fazer um pouco mais de atividades para poder verificar se vocês estão entendendo, estão assistindo às aulas, galera. Quarentena não é férias. A vida de vocês não pode parar. Não pode. Eu sei que tem muita gente aí que está conseguindo mais ou menos manter uma rotina de estudo, de atividades, está fazendo, estão vindo nos plantões, mas eu também sei que tem muita gente que não está fazendo isso. Galera, ó, vamos acordar, tá? Vamos acordar, vocês não podem perder tempo, vocês precisam continuar aprendendo, continuar estudando, o tempo não para e vocês estão num ano muito importante para a formação acadêmica de vocês. Valeu, galera! Mais uma vez, foi um grande prazer. Lembrando, se precisarem de alguma coisa, apareçam nos plantões, eu estou lá para ajudar quem quiser ser ajudado. Abraço e até a nossa próxima aula.